Metrópolis.com saber quais são os destaques. A gente tem tudo isso já que eu coloquei na abertura, tem a questão do Jorge Messias, tem delação premiada de Daniel Vorcaro e mais um montão de informação sobre, claro, o acidente aéreo lá em Belo Horizonte ontem. Mas vamos por partes. Vamos abrir com essa aqui, ó, do Igor Gadelha, nosso colunista. Lula quer indicar Jorge Messias ao STF novamente, mas avalia o melhor timing. Em conversas reservadas, o presidente Lula disse a aliados não ver um motivo sequer para o Senado ter rejeitado a indicação de Jorge Messias ao STF. Em relação ali ao notável saber jurídico, à carreira ilibada, e como a gente vem trazendo desde a rejeição, a própria oposição ao governo Lula lá no Congresso, no Senado, vem dizendo que Messias, era um bom nome mesmo, mas ele foi vítima das circunstâncias. Aqui foto dos dois juntos e aqui as informações do Igor Gadelha. O presidente Lula indicou a aliados que deseja indicar Jorge Messias ao STF novamente, mesmo após o Senado ter rejeitado a primeira indicação do ministro da AGU à corte. O petista, contudo, ainda avalia o melhor timing para isso. Uma das opções em análise seria Lula indicar Messias ao Supremo de novo, apenas depois das eleições de outubro. E aí algumas imagens do presidente Lula e também do Jorge Messias. A aposta no governo é de que, se reeleito, Lula terá mais força para renegociar, para negociar, na verdade, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a nova indicação de Messias ao STF. Outra alternativa em análise no governo seria Lula indicar outro nome para a vaga no STF que está aberta e só insistir em Messias para outra vaga, em um eventual quarto mandato. Nos últimos dias, segundo fontes do Palácio do Planalto, o presidente disse a aliados não ver um motivo sequer para os senadores terem rejeitado a indicação de Messias por 40 votos contra a 34 a favor. Ele precisava de 41, né? Por isso, Lula avalia que haveria espaço para insistir na indicação do ministro da AGU ao Supremo, desde que de forma bem negociada com o Senado para evitar nova derrota, que era o que deveria ter sido feito na primeira. A articulação política do presidente Lula, ou a desarticulação do presidente Lula, é que tem sido muito criticada também. Nenhum dos líderes, os vice-líderes, quem tem o papel de fazer essas negociações, conseguiu fazer uma negociação. O placar foi muito ruim para o Jorge Messias, foram apenas 34 votos. Depois de 5 meses de negociações e beijamão e todo o processo que qualquer indicação passa. Nos bastidores, o Planalto atribui a derrota de Messias a um acórdão entre Alcolumbre, o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro, e o ministro do STF, o Alexandre de Moraes. Tem essa trinca, portanto. Alcolumbre, Flávio Bolsonaro, os dois dentro do Legislativo, com o Flávio pensando em ser o chefe do Executivo Nacional a partir das eleições de 2026, e o ministro do STF, ou seja, e o Judiciário também envolvido nessa trinca. Para o governo, o acordo teria envolvido ainda a derrubada dos vetos de Lula ao PL da dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro e manutenção pelo STF. A gente vai falar bastante também sobre a questão da dosimetria nessa edição do Acorda Metrópolis dessa terça-feira. E para a gente encerrar esse resumão da matéria de capa do Metrópolis.com nessa manhã, apesar da irritação, Lula indicou a aliados que não pensem em nenhuma retaliação pública contra Alcolumbre, como, por exemplo, a demissão de indicados do presidente do Senado. Segundo auxiliares, Lula pretende analisar o cenário com calma para decidir o que fará. Além das possíveis retaliações, o petista deve definir o futuro de Messias dentro do governo. Uma das possibilidades seria transferir o ministro da AGU para o Ministério da Justiça, como a gente falou ontem aqui. Nesse caso, o atual titular da pasta, Wellington César Lima e Silva, seria deslocado para uma outra função, porque já existe um ministro da Justiça e da Segurança Pública. São essas as informações de capa. Se você jogar lá, metrópolis.com, é essa matéria que vai abrir o seu dia nessa terça-feira.